Araraquara e os araraquarenses comemoram mais um aniversário. São 195 anos de amor, de trabalho e de suor. São quase 2 séculos de uma trajetória que não para de se reinventar. Uma terra que embala os seus filhos agasalhados pelo manto das oportunidades. Uma terra banhada pelos raios de um inquilino cativo. Afinal, o sol escolheu essa terra para brilhar e fez daqui a sua eterna morada. Araraquara preserva a memória dos seus mais de 200 anos de trajetória histórico-cultural, sem perder de vista a vocação de empreendedorismo de seus desbravadores. A economia da Morada do Sol preza pela diversidade. Os setores de bens e serviços, indústria, comércio e agropecuária garantem a solidez da economia de Araraquara. Tradicionalmente, Araraquara sempre foi uma cidade muito forte na questão da oferta de bens e serviços. Isso faz com que o nosso teor de vocação, ou seja, aquilo que nos marca na economia, seja setores como comércio e de serviço. Isso é tradicional de Araraquara, a nossa polarização desses setores, tanto para a nossa micro-região, como para as cidades em torno da nossa região, que também tem o mesmo porte de Araraquara. Segundo o IBGE e o Núcleo de Economia do Sincomércio de Araraquara, em 2009, ano da última atualização, o PIB do município chegou a 4 bilhões e 193 milhões de reais. 65% dessa riqueza gerada no município vem do setor do comércio e de serviços. No mesmo ano, o PIB per capita municipal, isto é, toda a riqueza produzida dividida pelos 200 mil habitantes em 2009, chegou perto dos 21 mil reais. Segundo a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, órgão do Ministério do Trabalho, Araraquara possui 5.815 estabelecimentos, dos quais 40,8%, ou seja, 2.372, são do comércio varejista. Um exemplo que a gente pode dar, no caso, utilizar algumas variáveis para comprovar essa vocação de Araraquara, é que setor de comércio e também setor de serviços geram 65% da nossa riqueza. Ao mesmo tempo, empregam 60% da nossa mão de obra com carteira assinada e, por exemplo, só o comércio varejista de Araraquara participa em 40% dos estabelecimentos abertos na nossa cidade atualmente. Os outros 24% que compõem o bolo de arrecadação do município vêm do setor industrial. O percentual de participação da indústria no PIB de Araraquara é menor do que o de serviços e comércio, mas não é menos importante. A indústria em Araraquara gera em torno de 30% da nossa riqueza e emprega 1/4 da nossa população que tem carteira assinada, ou seja, empregos formais. A nossa indústria tem como característica, já que a gente está citando a vocação da nossa economia, a nossa indústria tem uma característica vocacional de produção para o mercado interno. Retirando-se o suco de laranja, que por característica nacional e no caso seria cultural brasileira, que nós consumimos muito pouco, então a nossa indústria de suco de laranja exporta muito, ou basicamente quase toda a sua produção, as outras indústrias da nossa cidade têm como característica vocacional produzir para o mercado interno. Isso nos causa uma resguarda de crises, como está acontecendo nesse momento de crises internacionais, e demonstra que a nossa economia tende a fluir e a andar conjuntamente com a economia nacional. Pela contagem de empregos formais, ou seja, vínculos trabalhistas com carteira assinada, em junho de 2012, o município suplantou 75 mil postos de trabalho. 34% são provenientes do setor de serviços e 24% do setor comercial. O rendimento médio do trabalhador araraquarense passou de R$ 755 em 2001 para R$ 1.459 em 2010. A massa salarial dos mesmos trabalhadores, isto é, a soma dos salários de todos os empregados formais durante o ano, aumentou 105% em 10 anos e atingiu R$ 1 bilhão e 100 milhões de reais. Os números da economia de Araraquara confirmam a vocação do município, ou seja, a robustez da oferta de bens e serviços. A participação desses setores, seja no número total de estabelecimentos, empregos formais ou geração de riqueza, é maior que o visto em outros municípios do mesmo porte de Araraquara. Essa tendência deverá se estabelecer ainda mais, principalmente devido à chegada de uma grande faixa populacional a novos níveis de emprego, salário e consumo. A massa salarial de Araraquara, que nada mais é que a soma de todos os salários dos trabalhadores com carteira assinada, cresceu 105%, um crescimento real já descontado a inflação nesses últimos 10 anos. A nossa massa salarial atinge 1,1 bilhão de reais,
mais de 25% do nosso PIB, mais de 25% de toda a riqueza que a gente produz. Além de gerar empregos que exigem mão de obra altamente qualificada, universidades públicas, cursos técnicos, as faculdades particulares e o setor de saúde de Araraquara são atividades de grande peso na economia do município. É uma característica da nossa região atrair população, seja do estado quanto da nossa micro-região, para esses setores. Araraquara sempre prezou por uma educação de qualidade. Temos a participação de grandes universidades em nossa cidade, colégios técnicos e, ao mesmo tempo, para setores de médicos odontológicos, nós somos uma referência. A participação desses setores na nossa economia é maior do que em outras cidades que têm o mesmo porte que o nosso. Essa maior participação dá esse teor vocacional, tanto na oferta de bens e serviços e, mais especificamente, na oferta de bens e serviços da área educacional e serviços médicos odontológicos. Todos os dias, milhares de pessoas cruzam as ruas e as avenidas da cidade. A pé ou de carro, a multidão cruza as vias da Morada do Sol em busca do sustento, do sonho, da realização profissional, enfim, da vida. Nessa correria do dia a dia, os nomes das ruas e avenidas são estranhos. Os monumentos e bustos erguidos nos principais corredores da cidade igualmente passam despercebidos pelos transeuntes e motoristas apressados. No entanto, eles estão ali, desafiadores e ávidos por despertar a nossa curiosidade. Por si só, esses monumentos não contam a nossa rica história. Porém, por meio deles, é possível traçar um panorama de períodos socioeconômicos importantes da história de Araraquara. O trabalho de pesquisa da socióloga Tereza Cristina Telaroli, encomendado pelo SESC, propõe exatamente isso, um percurso pedagógico pelas ruas do centro da cidade. É o projeto Monumentos Públicos, a história a céu aberto. Essa prática de colocação de bustos em homenagem a grandes figuras das localidades é uma prática que tem um tempo muito bem localizado na história do Brasil. Pega a Primeira República, vai até 1930 e era um esforço dos republicanos para tentar apagar um pouco aquele carisma todo do Dom Pedro II. E então havia uma substituição daquela figura carismática, envolvente do imperador que tinha sido deposto por grandes homens, por grandes realizadores da história do Brasil que eram homenageados através de bustos. Então isso daí é uma prática bem localizada dentro da nossa história. De qualquer forma, ela é muito importante porque ela retrata um determinado ponto de vista da história e da memória das localidades. E hoje em dia as pessoas passam na velocidade do tempo, elas passam pelos bustos, pelos monumentos sem notar, sem perceber que ali elas têm matéria-prima da própria história. Nosso passeio pela história a céu aberto começa pela Bento de Abreu. Próximo ao Gigantão, podemos encontrar a estátua de Bento de Abreu Sampaio Vidal. Bento de Abreu nasceu em Campinas em 17 de agosto de 1872 e morreu em São Paulo em 15 de maio de 1948. Entre outros cargos, Bento de Abreu foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Araraquara. Foi deputado estadual das Constituintes Paulistas de 1935 e 1947 e foi também secretário estadual da Agricultura. Nas palavras da placa em sua homenagem, Bento de Abreu foi um plantador de cidades, escolas, ginásios e faculdades. Bom, Bento de Abreu ele foi um grande cafeicultor e político local com penetração e importância, muita relevância para o cenário estadual durante as primeiras décadas do século XX. Ele, além de ser um político carismático e importante para a história local, ele tinha um perfil interessante porque ele trabalhava com o embelezamento da cidade, ele tinha uma visão muito progressista, desenvolvimentista da cidade de Araraquara. E Araraquara era uma cidade traumatizada por causa do linchamento dos britos, por causa da febre amarela. Então ele foi determinante. Muitos dos benefícios que a cidade teve
nesses primeiros anos do século XX, se devem a iniciativas do Bento de Abreu. Ele foi importante também porque ele foi ao terminar a Primeira República, a partir de 1930, ele vai para o oeste do estado de São Paulo. Ele é um dos fundadores da cidade de Marília e de outros pequenos lugarejos, aí, pequenas cidades que se tornaram maiores no decorrer do tempo. Próxima à estátua de Bento de Abreu, a Praça Prefeito Camilo Gavião de Souza Neves, em frente à CTA, abriga a estátua do empresário e ex-prefeito Rômulo Lupo. Rômulo nasceu em 1909 e morreu em 1976. Ele foi prefeito de Araraquara por 2 gestões. A primeira, de 1956 a 1959. A segunda, de 64 a 69. Entre outras realizações, Rômulo Lupo foi o fundador da Companhia Trólebus de Araraquara. Rômulo Lupo, ele é oriundo da família Lupo, filho do Henrique Lupo, fundador da fábrica de meias Lupo. Administrou por décadas o negócio de família, era um administrador extremamente competente. E na década de 50 ele se elege prefeito de Araraquara e faz uma administração extremamente diferenciada e importante, porque traz para a cidade, para a administração da cidade, a perspectiva do empresário. Então, a perspectiva de investir aquilo que é recolhido, de romper com práticas paternalistas, tinha uma visão bem empresarial mesmo, de administração, promoveu grandes obras na cidade, as primeiras iniciativas de canalização do Ribeirão das Cruzes, construção de viadutos, fundação da Companhia Trólebus. Ele foi marcante nesse sentido. Aí na década de 60 ele se reelege para um segundo mandato, que não teve tanta expressão quanto o primeiro, porque ele já tinha realizado muita coisa. Então mas mesmo assim foi um mandato realizador, e embora tenha ficado marcado pela demolição do Teatro Municipal, que foi uma iniciativa dele também. Então, se você pega o testemunho das pessoas da época, elas vão lembrar desse segundo mandato do Rômulo Lupo mais como do prefeito que demoliu o Teatro Municipal do que como o grande administrador que ele foi. A estátua do soldado constitucionalista também fica na Bento de Abreu. O monumento presta homenagem aos soldados araraquarenses mortos na Revolução de 1932. Bento de Barros, Diógenes Muniz Barreto, Joaquim Alves, Joaquim Nunes Cabral, José Cesarini e Valdomiro Machado tombaram em combate pelo ideal democrático de construção de uma nova Constituição para o país. A Revolução Constitucionalista ela foi contagiante sob o ponto de vista dos paulistas que tomaram a iniciativa, que eram os revoltosos, embora tenha tido uma curta duração. Ela vai de julho a outubro, quando termina. Só que contagiou os paulistas de maneira bastante homogênea, e Araraquara não foi exceção. Araraquara teve um movimento forte de recrutamento, mandou muitos cidadãos para a Revolução, para combate, e 7 deles morreram e são homenageados nesse busto, uma justa homenagem que acaba se perdendo no tempo também por falta de ter uma iniciativa de comemoração sistemática, de explicação, de elucidação da população. A maioria das pessoas que passa aqui pela rua 9 de julho não faz nem ideia e nem imagina que está sim fazendo um passeio a céu aberto pela história de Araraquara e também pela história do Brasil. O nome da principal rua da Morada do Sol tem uma relação direta com 5 combatentes que defenderam o Estado na Revolução Constitucionalista de 1932. A Revolução de 1932, conhecida também como Revolução Constitucionalista, marcada pelo feriado de 9 de julho, nos soa hoje como algo muito distante de nossa realidade. Apagada pelas brumas do tempo, parece que de nada tem a ver com a nossa cidade. No entanto, este histórico acontecimento está enraizado em cada centímetro de nossas ruas e praças. A história da Revolução está mais ligada a Araraquara do que qualquer cidadão possa imaginar.
O Arquivo Histórico Municipal, localizado na Casa da Cultura, não nos deixa mentir. A nossa equipe de reportagem esteve lá e, por meio das páginas amareladas de jornais da época, descobrimos personagens interessantes, como Pedro de Toledo, que renunciou a um cargo federal para assumir o governo do estado de São Paulo e encabeçar o conflito armado contra Getúlio Vargas. Na época, o prefeito de Araraquara era Francisco Vaz Filho. Com uma história de vida revolucionária, participou da revolta tenentista em 1922 no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Depois, fugiu para o interior. Em 1932, como prefeito de Araraquara, convocou o povo da cidade para ir à guerra pela liberdade do Brasil. Em nota no jornal, ele convida homens e mulheres a se alistarem na prefeitura. Em outra passagem, o então governador do estado, Pedro de Toledo, nega que a guerra tem intenções separatistas. Nesta outra coluna, o nome de 20 jovens, os primeiros a partirem para a guerra, são homenageados, entre eles Aldo Lupo. Todos os demais nomes foram dados às ruas em nosso município, assim como Francisco Vaz Filho e Pedro de Toledo, nome que leva à praça no centro de Araraquara, que abriga o Museu Voluntários da Pátria. Porém, pouca gente sabe de onde saíram tais nomes para as ruas e praças. Agora vamos saber com os araraquarenses se eles sabem por que algumas ruas e praças importantes levam determinados nomes. Por que a praça, você sabe por que a Praça Pedro de Toledo leva esse nome? Não, desconheço. Não. E a Avenida Francisco Vaz Filho? Também não. Também não. Rua 2, Rua 9 de Julho? Também não sei. Também não. Ninguém me deu explicação até hoje. Faz mais de 40 anos que eu moro aqui, ninguém deu essa explicação. Também não. Nem a Rua 2, porque chama 9 de Julho, a Avenida Francisco Vaz Filho? Não, nenhum dos dois mesmo. Não. Avenida Francisco Vaz Filho, sabe por que tem esse nome? Também não, é uma vergonha. E a Pedro de Toledo, a praça, uma das praças mais conhecidas da cidade, por que chama Pedro de Toledo? Não faço ideia. O monumento mais famoso que marca a Revolução de 32 está em uma das principais avenidas de nossa cidade. Uma imponente estátua homenageando os araraquarenses que lutaram e morreram na Revolução. É a estátua localizada na Avenida Bento de Abreu, que aparece nesta foto de jornal de 1934 no cemitério São Bento. Na época, a estátua era um mausoléu dos soldados mortos no conflito. Foi visitando o Arquivo Histórico de Araraquara que a nossa equipe percebeu o quanto a Revolução de 32 marcou nossa cidade. Porém, até hoje, muitas pessoas confundem os fatos deste conflito armado, onde milhares de pessoas perderam suas vidas. Afinal, o que foi a Revolução de 32? Por que o Estado de São Paulo desafiou o governo provisório e ditatorial de Getúlio Vargas? O que aconteceu nesta época tumultuada e surreal? O historiador e especialista nesse período, Marcos do Carmo, vestido como um soldado da época, esclarece o que realmente aconteceu em 1932. A Revolução de 1930, desencadeada pela Aliança Liberal entre Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais, colocou no poder o gaúcho Getúlio Vargas, com a promessa de moralização política do Brasil frente à República Oligárquica. O voto secreto seria instaurado no Brasil, a industrialização seria desenvolvida no Brasil e, por conta desta revolução, a elite paulista foi retirada do poder por Getúlio Vargas. No entanto, o governo provisório, instaurado por Vargas a partir de outubro de 1930, não foi a esperança concretizada pela moralização política. O governo provisório se transformou em uma ditadura do senhor Getúlio Vargas. Por conta disso, o povo paulista, assim como o povo do Brasil inteiro, passou a se manifestar contra a ditadura Vargas. A elite paulista já era contra Vargas desde quando foi afastada do poder político do Brasil. A elite paulista, então, encontrou apoio no povo paulista e houve a união entre o Partido da Elite, o PRP, Partido Republicano Paulista, e o Partido Democrático, que era o Partido das Camadas Populares de São Paulo. Unidos formaram a Frente Única Paulista, e a Frente Única foi que articulou a Revolução Constitucionalista de 1932, ou seja, uma revolução para acabar com a ditadura Vargas e criar uma nova Constituição para o Brasil. Democracia para o Brasil. Diferente do que até hoje é ensinado nas escolas, a Revolução de 32 não foi um movimento na qual o Estado de São Paulo pretendia se separar do resto do país. Esse foi o argumento usado por Getúlio Vargas para convencer todos os demais estados da República a se levantarem contra São Paulo.
com o objetivo de sufocar o levante paulista, que abria frente à ditadura que ele instalava no país. O Brasil inteiro se mobilizou, julgando que São Paulo queria se separar, sendo que o Brasil pensava, boa parte, principalmente das camadas populares, como São Paulo. Um pensamento constitucionalista, democrático. No entanto, pela propaganda de Vargas, o Brasil se lançou contra São Paulo. Essa propaganda é eficaz até hoje. Até hoje, o Brasil inteiro acredita que São Paulo queria se separar. E a propaganda é eficaz aqui dentro do Estado. Por isso que professores ainda trabalham, assim como suas apostilas, que a luta em 32 foi meramente para que a elite paulista voltasse ao poder, que na verdade esquecem a participação popular em 32. Do dia 9 de julho de 1932, o início da Revolução, até o 28 de setembro de 32, armistício que pôs fim à Revolução, mais de 200 mil voluntários se alistaram para lutar pela Constituição. Não só paulistas, grande maioria do estado de São Paulo, logicamente paulistas. Só que desses 200 mil voluntários, logicamente, não era a maioria da elite de São Paulo. As camadas populares paulistas se apresentaram e lutaram pela democracia no Brasil, além do apoio de outros estados. No Pará houve uma revolta em nome de São Paulo, constitucionalista. No Rio Grande do Sul, 400 se revoltaram em nome de São Paulo. Do Mato Grosso, alguns soldados vieram para apoiar São Paulo. No resto do Brasil, outros focos de resistência à ditadura Vargas conseguiu sufocar. Essa foi a Revolução de 32. São os nossos avós que aparecem nestas fotos. As costureiras voluntárias do Exército, todas sorridentes. Os jovens araraquarenses em uma trincheira aguardando o ataque inimigo. O povo nas ruas protestando contra a ditadura Vargas. As bandeiras, os sonhos, tudo esquecido. Porém, o feriado de 9 de julho vem para lembrar as pessoas do que aconteceu aqui. Quem foram os nossos mortos e os nossos heróis? Quem foram os nossos antepassados? Bem, agora vamos sair para um breve intervalo e na volta daremos continuidade ao nosso especial sobre o aniversário de Araraquara. Vamos continuar o nosso passeio a céu aberto pela história da Morada do Sol. Não esqueça o aniversário. Aniversário Savenhago, são muitas ofertas. Venha festejar o aniversário Savenhago. São as melhores ofertas do ano. Aproveite. Aniversário Savenhago. Inesquecível. Je regarde TV Ara, car elle parle de ma façon. Eu sou médico. E ser médico é ser um apaixonado pela vida. Até pela vida de quem eu nem conheço. Eu deixo a minha família para cuidar da sua. Sou assim. Troco tudo pela sua saúde. Se um médico já faz isso por você, imagine 110 mil médicos. Na hora de escolher um plano de saúde, lembre de quem mais entende do assunto. Unimed, somos médicos e isso faz toda a diferença. Je regarde TV Ara, parce qu'elle parle de ma façon. Há mais de 20 anos no mercado, a Vierge se solidificou como ícone na confecção de meias, cuecas e lingeries. Utilizando matéria-prima de alta qualidade, a Vierge investe cada vez mais em pesquisas para satisfazer as necessidades dos consumidores. A Vierge atende todo o território nacional, sua marca é sinônimo de qualidade. Vierge, o máximo em qualidade para você. Vierge, qualidade em todos os passos. Uma empresa que tem orgulho de ser genuinamente araraquarense. Je regarde TV Ara, car elle parle de ma façon.
A continuidade do nosso percurso pela história a céu aberto vai encontrar o busto de Olivério Bazzani Filho, o eterno jogador da Ferroviária. Nasceu em 1935 e morreu em 2007. O busto de Bazzani está na Arena da Fonte Luminosa. Bazzani é o maior símbolo da Ferroviária e o maior jogador da história do clube. Bazzani marcou 244 gols e vestiu a camisa grená em 758 jogos oficiais. Bazzani não foi apenas um excelente meia, desses que hoje estão fazendo falta no futebol brasileiro, que lançavam a bola de 40, 50 metros, botavam o atacante na cara do gol. Mas foi, acima de tudo, um homem e uma pessoa que abraçou Araraquara. Ele se formou dentista aqui em Araraquara, mas nunca abandonou a carreira esportiva. Teve uma participação muito ativa nas coisas, não só da Ferroviária, mas em aspectos sociais da cidade de Araraquara, com entidades beneficentes em que ele trabalhou também. Agora, como jogador, foi realmente... A grande importância do Bazzani foi dar exemplo para a rapaziada. Ele foi treinador das equipes de baixo e sempre colocava para a meninada a importância de ser honesto, de batalhar, de honrar a camisa que você veste. Assim foi o Bazzani ao longo de todos os anos. O Bazzani me trouxe para a Ferroviária, para as categorias de base. Na época, ele me viu jogando num jogo de final de ano. E como o Bazzani era incansável nas buscas dele por novos talentos, por novos atletas, ele me viu num jogo em Bebedouro e gostou do meu futebol, me trouxe para a Ferroviária e eu fiquei na Ferroviária por 5 anos disputando várias competições. Não só eu, mas como vários outros jogadores que o Bazzani revelou foram fundamentais na formação da Ferroviária. E justamente na época em que ele tinha perdido a sua esposa e ele foi super importante na formação. Talvez esses atletas preencheu a lacuna do seu Bazzani na época, que ele nos tinha como seus filhos e nós, não só eu, mas como vários outros jogadores que vieram aqui, foram responsáveis. Ele foi responsável diretamente pela nossa formação. Então nós devemos muito ao seu Bazzani pelo que ele fez para a Ferroviária. Todas as honras que nós fizermos para ele serão poucas, porque realmente ele é o ícone para Araraquara, ele é o ícone da Ferroviária. Foi importante também na subida da Ferroviária à divisão principal, e importante como apenas não formador de jogadores, porque ele foi treinador nas equipes de baixo, mas depois, no momento importante que a Ferroviária estava numa situação ruim, ele teve a hombridade e a coragem de aceitar o convite e assumir a participação dele como treinador do time principal. Então, todas as honrarias que se façam ao Bazzani serão poucas dentro daquilo que ele fez pela Ferroviária em Araraquara. Onde você vai, se pergunta do Bazzani, se fala do Bazzani, e o Bazzani, como é que está o Bazzani? A gente sabe que, infelizmente, nós perdemos ele, mas para nós ele ainda fica aqui na nossa lembrança, na nossa memória, e todas as honras que foram feitas para o Bazzani serão poucas, pelo que ele representa, não só para Araraquara, pela Ferroviária principalmente. Voltando a Bento de Abreu, lá embaixo, entre as ruas 2 e 3, na Praça Doutor Francisco Pedro Monteiro, vamos encontrar o busto de Giuseppe Opsi. Giuseppe nasceu na Itália em 1888 e morreu em 1927. Ele veio para o Brasil em 1916 e aqui montou uma fábrica de móveis. Morreu novo, aos 34 anos, num acidente de carro entre Rincão e Mutuca. Ele era tio de Yolanda Opsi, que dá nome a um bairro populoso de Araraquara. Apesar da vida curta, Giuseppe deixou sua marca de empreendedor na história da Morada do Sol. O Giuseppe, ele era um italiano, um imigrante italiano, e ele era moveleiro, né? Ele é aquele que fabrica móveis. E quem conheceu o trabalho dele disse que ele era um artesão espetacular, que não tinha outro como ele. Então ele está colocado na Praça Itália, que é uma homenagem ao imigrante italiano, e tem o busto dele ali, que também é uma justa homenagem, até porque é uma daquelas figuras que, pela sua modéstia, pela sua humildade, acabou se perdendo no tempo. Mas é uma figura importante pelo artesão que era. A história a céu aberto e seus monumentos se desloca e agora sua trajetória vai para o coração da cidade. Na região central está o busto do compositor e maestro Tescari.
O busto do compositor e arranjador está na Praça da Matriz. Tescari nasceu em Gênova, na Itália, em 1822 e morreu em 1954. Viveu no Rio de Janeiro e Itu até chegar em Araraquara em 1913. Em 1928, fundou o Conservatório Dramático e Musical de Araraquara. Em 1943, fundou a Orquestra Sinfônica de Araraquara. Conhecido no Brasil e no exterior, o maestro deixou uma vasta obra. O maestro Tescari ele era um imigrante italiano que veio para o Brasil no comecinho do século XX e era um pequeno gênio, pelos registros que se tem. A família era uma família de artistas e o maestro, já aos 5 anos, tocava em grandes concertos, em grandes ocasiões para a nobreza europeia. E aí vieram para o Brasil, vieram primeiro para a região ali de São Paulo, perto de Campinas. Depois vieram para cá e aqui ele se fixou, casou, teve filhos e fundou o Conservatório Musical. Era um grande compositor, hoje em dia se tem certeza disso. Há registros de gente que entende muito de música erudita e diz que o maestro Tescari ele tinha relevância artística. E ele compôs muitas óperas, operetas, músicas sacras, valsinhas também. E educou, formou dezenas, centenas de araraquarenses no piano. Ele era um grande professor e as filhas seguiram o caminho, tocaram literal e figurativamente o conservatório mesmo depois da morte dele na década de 50 e é uma grande marca para a cidade. Ele é muito importante. Não muito distante da Praça da Matriz, ali na Praça Pedro de Toledo, está o busto de Reginaldo Galli. O professor e advogado nasceu em 1934 e morreu em 2008. A trajetória de Reginaldo Galli em Araraquara foi marcada pelo envolvimento dele com a música e também no cultivo das tradições culturais brasileiras. E por falar em arte, por falar em cultura, é bom lembrar que Araraquara já hospedou um dos maiores escritores brasileiros. O refúgio do escritor Mário de Andrade fica bem ali, no miolo do bairro do Carmo, a Chácara Safiotti, que foi transformada num polo cultural e desenvolve projetos que são organizados pela Unesp. O local é público e todos os araraquarenses estão convidados a visitar esse espaço e, por meio dele, tomar contato com um período de bastante efervescência da vida cultural brasileira. Um local que emana cultura e história dentro da cidade, escondido entre as árvores. Muitos moradores do bairro do Carmo não sabem ou se esqueceram que ali na rua 14 fica a Chácara Sapucaia, também conhecida como Chácara Safiotti. A chácara ela foi herança do Pio Lourenço Corrêa, do seu pai, que adquiriu as terras, comprou numa época que Araraquara entrou no período de peste, né? É uma epidemia mesmo. Todos saíram da cidade, venderam as terras e uma parte dessas terras o pai do Pio Lourenço comprou. E ele herdou e veio morar aqui em 1901 com a esposa, né, a Zumira Moraes Rocha, que era prima do Mário de Andrade. Depois que a propriedade passou a ser de Pio, que era um grande estudioso, foi que a fase mais importante da chácara se fez. Pio era casado com Dona Zumira, esta era prima de Mário de Andrade. Por conta da morte de um irmão, Mário veio para Araraquara passar uma temporada na chácara. E foi aí que ele teve contato com o Pio Lourenço, que era um grande intelectual, né, e com toda a cultura brasileira, né, e de plantas, línguas indígenas, né, estrangeiras também, religiosidade. Foi aqui mesmo que ele começou a ter esse primeiro contato, que depois serviu de grande embasamento, né, bibliográfico para ele compor a principal obra, né, que foi Macunaíma, né, o Herói Sem Nenhum Caráter, que na verdade é um compêndio, né, sobre a cultura brasileira. O escritor Mário de Andrade, por muitas vezes, visitou essa chácara. Foi nessa banheira que ele começou a escrever um dos maiores livros da literatura brasileira, o Macunaíma. O Pio Lourenço, apesar de ser um homem intelectual, ele era muito conservador. E ele prezava que a casa acordasse, né, quando o sol amanhecesse e dormisse quando o sol se pôsse. Então o Mário ele deixava para tomar banho, né, se lavar, por último de todos da casa.
E então ele entrava no banheiro e ficava lendo ou escrevendo dentro da banheira mesmo, né? E aproveitando esse momento para colocar as ideias no lugar. Dizem que foi na banheira em que ele pariu, né, o Macunaíma. E há cartas dele falando para amigos, né, para Antônio Cândido, Manuel Bandeira, que ele vinha muito a Araraquara, na casa do tio Pio, que era aqui a chácara, que antigamente era a Fazenda Sapucaia, e que ele escreveu Macunaíma em 7 dias e no 8º ele descansou. Passados alguns anos da estadia de Mário de Andrade na chácara, a propriedade ficou aos cuidados de um casal de professores que vieram de São Paulo para lecionar na Unesp. Com o casal Safiotti, uma nova fase da chácara começou. A Eliette, ela teve grande importância no Brasil por ser a precursora da discussão de gênero e ter fundado a cátedra de Sociologia no curso de Ciências Sociais aqui da Unesp. E o professor Valdemar, ele foi o fundador do Instituto de Química, do IQ, e também atuou depois, quando se aposentou, no cargo de vereador aqui da cidade e também chegando ao cargo de deputado federal. Eles contribuíram muito, né, não só sendo docentes da Unesp, né, mas contribuíram e fundando, né, a cátedra de Sociologia, o Instituto, que para a cidade de Araraquara e para o Brasil, mas também eles sabiam reconhecer a importância que todo o ensino público superior e gratuito de qualidade que eles tiveram quando jovens fez com que eles pudessem ter uma chácara, que foi um espaço muito importante. Eles sabiam da história da chácara, sabiam o quão importante era, né, tudo que tinha se passado aqui, e nada mais justo para eles devolver ao Estado que esse proporcionou por meio do ensino superior. E daí eles resolveram fazer essa doação para a Unesp, já era de vontade de ambos. Em 99 o professor Valdemar faleceu, e daí a professora Eliette pessoalmente doou a chácara para a Unesp, incumbindo a instituição de transformar num centro cultural ativo, com extensão tanto para a comunidade acadêmica quanto para a comunidade local e araraquarense também. E depois ela se mudou, não morava mais aqui, ela doou para a Unesp e foi morar em São Paulo, onde ela veio a falecer em 2010. A promessa que a Unesp fez à professora foi cumprida e hoje o local abriga várias atividades culturais abertas para toda a cidade. A Unesp, além de manter, né, o acervo da exposição Macunaíma, que veio doada para o Sesc, ela também faz essa ponte de itinerância da própria exposição. A exposição já foi para a CIS, já foi para a reitoria da Unesp em São Paulo, e atualmente ela está aqui exposta para visitação, quem quiser conhecer. Também a oficina cultural de teatro pela Casa da Cultura, que acontece aqui. Há 3 grupos de teatro atualmente utilizando o espaço para ensaios, para intervenção, para instalação cênica, né, e para produzir mesmo essa pesquisa teatral, já utilizam o espaço, 3 grupos de teatro. Tem o núcleo de ensino, né, também, que é muito importante, porque é um cursinho popular, né, que é oferecido para as pessoas da cidade. A chácara já realizou a primeira noite cultural, que é de toda quarta-feira, uma quarta-feira de cada mês. Foi agora, né, em abril, dia 18 de abril. Foi a primeira noite cultural que chamou artistas tanto da cidade quanto da Unesp para se apresentarem, e tanto na parte da música como instalação cênica, fotografia, né, intervenção, poesia. Então foi uma noite que se abriu espaço para todos esses artistas e pretende fazer essa noite periodicamente agora. Uma das atividades é o cursinho Geração NEAR, onde jovens de escolas públicas da cidade têm a chance de aprimorar os seus estudos gratuitamente. Então, as aulas são de segunda a sexta, né, das 2 às 5, onde a gente oferece todas as disciplinas que eles têm normalmente nas escolas, né? Só que aqui a gente aprofunda mais para quê? Para preparar para o Enem, os vestibulares, o vestibulinho, né? Então é uma forma que a gente encontrou de poder ajudar esse pessoal na educação básica, né? Fortalecer o ensino na educação. Bem, agora vamos sair para um rápido intervalo e na volta daremos continuidade ao nosso especial dos 195 anos de Araraquara e daremos continuidade ao passeio a céu aberto pela história da Morada do Sol.
Eu sou médico. E ser médico é ser um apaixonado pela vida. Até pela vida de quem eu nem conheço. Eu deixo a minha família para cuidar da sua. Sou assim. Troco tudo pela sua saúde. Se um médico já faz isso por você, imagine 110 mil médicos. Na hora de escolher um plano de saúde, lembre de quem mais entende do assunto. Unimed, somos médicos e isso faz toda a diferença. Não esqueça o aniversário. Aniversário Savenhago, são muitas ofertas. Venha festejar o aniversário Savenhago. São as melhores ofertas do ano. Aproveite. Aniversário Savenhago. Inesquecível. Mais de 20 anos no mercado, a Vierge se solidificou como ícone na confecção de meias, cuecas e lingeries. Utilizando matéria-prima de alta qualidade, a Vierge investe cada vez mais em pesquisas para satisfazer as necessidades dos consumidores. A Vierge atende todo o território nacional, sua marca é sinônimo de qualidade. Vierge, o máximo em qualidade para você. Vierge, qualidade em todos os passos. Uma empresa que tem orgulho de ser genuinamente araraquarense. Saindo lá da chácara Safiote, vamos voltar às ruas e dar continuidade à nossa história a céu aberto da Morada do Sol. No percurso histórico, em frente à Secretaria Municipal de Cultura, nos deparamos com o busto de Antônio Correia da Silva. Antônio Correia e a família cumpriram um papel de extrema importância na imprensa de Araraquara. Então, Antônio Correia da Silva, ele é uma figura importantíssima da história de Araraquara, porque ele foi um precursor da imprensa escrita. Inclusive, o primeiro jornal dele foi empastelado por questões políticas, e ele ainda assim persistiu, fundou o Imparcial, que é um jornal, hoje em dia é o jornal mais antigo da cidade, que persevera, né? E ele fundou uma longa tradição familiar. A família o jornal já está na terceira geração de jornalistas administrando. Depois dele vem o filho, que é o Paulo Silva, na década de 50. Quando Paulo Silva falece, a esposa, a viúva dele, assume o jornal por alguns anos, e o filho dele, José Silva, hoje é quem administra. Então o Antônio Correia da Silva, ele inaugura uma dinastia local de pessoas voltadas e focadas na imprensa, na verdade e na independência. A Casa da Cultura é o próximo e último endereço da história a céu aberto da Morada do Sol. Ali em frente está o busto de Vitor Lacorte. Nascido em Araraquara, ele se notabilizou pela inteligência. Formado em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Araraquara, entre outras realizações, foi diretor da Beneficência Portuguesa. O Vitor Lacorte é uma figura que eu gosto porque ele se marcou, embora ele fosse um dentista, ele marcou a trajetória dele porque ele era um professor de escolas públicas e privadas. E, além de tudo, era uma pessoa com um foco, um direcionamento para artes. Ele escrevia, ele gostava de música, tinha um programa na PRD4, que é a antiga Rádio Cultura, e foi ligado à benemerência também. Ele foi diretor da Beneficência Portuguesa. Enfim, foi uma pessoa que teve uma atuação bastante abrangente na cidade, mas marcou a trajetória dele mesmo na arte de ensinar. Ele era um professor. Bem, chegamos ao fim da nossa caminhada pelos monumentos que contam um pouco da história a céu aberto da Morada do Sol. A preservação desses monumentos, dessas peças, são inegáveis. As pessoas que foram homenageadas com bustos e estátuas, a seu tempo acumularam algum tipo de poder econômico e também político. Mas e o cidadão comum,
as pessoas comuns, aquelas que fizeram e ainda fazem a história das ruas e dos bairros. Talvez essas pessoas sejam tão ou mais importantes que os homenageados. Mas esta é uma outra história, é uma outra caminhada pela cidade que vamos fazer numa outra oportunidade. De uma certa forma, não deixa de ser importante a gente ver aqueles que são homenageados, porque isso só faz sobressair aqueles que não o são, que estão no máximo registrados como nomes de ruas, que a cidade vai crescendo, então você vai tendo que, as autoridades vão tendo que homenagear e ampliar isso daí, essas homenagens. E então as pessoas acabam ganhando relevância porque ela pode não ter projeção, uma projeção ampla, mas é importante para os vizinhos. É aquela pessoa que plantou árvore, que fez a horta, que socorre a vizinhança, é a parteira que traz para o mundo centenas, dezenas de crianças. É o dono do boteco, que vende fiado, do armazém. São os anônimos que constroem a história. E esses daí, aos poucos, eles estão sendo levados para os nomes das ruas. Então, mas ainda é pouco, lógico, né? Tem que ser feito um trabalho exaustivo de recuperação e de registro dessas pessoas, desses cidadãos que são tão importantes quanto aqueles que estão registrados em bustos. A economia de Araraquara, por ser uma economia dinâmica, diversificada, ela não mais é uma economia de cidade pequena. Nós somos uma cidade de médio porte, mas observando através do empresariado, através do setor público, da nossa população, níveis maiores de desenvolvimento e também de riqueza. Nós não podemos nos acostumar com medidas pequenas. Araraquara é uma cidade de médio porte e que tem que ter uma visão para o nosso futuro que seja ainda mais dinâmica, de crescimento de renda, de crescimento de emprego e de gerar cada vez mais riqueza. Araraquara é linda, é envolvente, é apaixonante, ou seja, é especial. É tão especial que resolvemos fazer esse programa sobre ela. Contar a história de Araraquara por meio dos bustos e os monumentos foi a nossa singela forma de prestar uma homenagem à nossa querida Morada do Sol. Eu nasci aqui na cidade, já faz uns 19 anos. Eu nasci em Araraquara, desde quando eu nasci. Sou morador aqui. Há quanto tempo a senhora mora aqui em Araraquara? Eu moro há 40 anos. Há quanto tempo o senhor mora aqui na cidade de Araraquara? 5 anos. Eu moro há 12 anos. Eu nasci na cidade, moro aqui há 56 anos, trabalho nesse local aqui há 24 anos, estou feliz, estou contente, adoro a cidade. É uma cidade ótima, sempre morei aqui, minha vida toda eu moro aqui. Nunca saiu daqui e pretende continuar por aqui? Nunca saí, pretendo continuar aqui. O que você acha da cidade de Araraquara? Eu gosto de Araraquara, acho que tem muita coisa para melhorar na infraestrutura, porém está no caminho certo para isso. Gosto daqui, eu acho que é uma cidade boa, eu não mudaria daqui para ir para São Paulo para trabalhar. Araraquara é uma cidade muito boa para se morar. Amo a minha cidade. Para mim a cidade é boa, eu gosto da minha cidade. A cidade é boa, é acolhedora, eu gosto da cidade. Aqui é muito bom para se morar. Eu gostei da cidade, bacana, pessoal, receptiva, cidade bonita também, bem cuidada. Gostei da cidade. Nossa, a cidade é ótima, né? Tudo de bom aqui em Araraquara. É um lugar bom para viver, para morar, saudável, bastante natureza também. Araraquara 195